você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos aqui direto de Cambé, no estado do Paraná, dessa vez para falar sobre a resistência nas plantas para os nematóides. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Marcela Viana, ela é melhorista em fitossanidade, já está aqui conosco. Marcela, explica para a gente como que é o processo para tornar uma planta resistente a nematóides. Certo. Então, inicialmente, a gente trabalha, com cultivares resistentes e suscetíveis. Os melhoristas, eles selecionam quais são as cultivares que vão entrar em cruzamento, tá? E feito essa inserção do gene de resistência, a gente segue para os testes de rotina. Então, inicialmente, a gente faz a semeadura, faz a inoculação de cada uma das raças, lembrando que a gente tem hoje no Brasil 11 raças, de resistência ao nematóide de cisto, e isso a gente identifica por algumas diferenciadoras com padrão internacionalmente aceito, tá, para essa diferenciação das raças. E depois de inoculado, 30 dias após, a gente segue com a avaliação das raízes. Então, segue com a lavagem, das raízes, o peneiramento, e depois a gente segue contando o número de cisto, tá? E sempre comparando a quantidade de cisto que deu em cada uma das cultivares, sempre com relação ao nosso padrão de suscetibilidade. E aí a gente teve uma amostra ali fazendo esses testes com uma unidade, mas quantas unidades são por dia? É um trabalho bastante grande que vocês realizam aqui. Sim, ele é bem complexo, como vocês puderam observar. A gente trabalha por dia com cerca de 200 amostras, tá? E a gente chega a avaliar cerca de 300 mil amostras durante a safra. E qual que é a importância de todas essas etapas de análise, de testes, para chegar num bom produto lá na frente? A gente precisa ter a qualidade do experimento, Então, a gente testa não somente numa fase do melhoramento genético, então diferentes fases são incluídas nesse teste, e a gente tem uma somatória no final. Então, essa reação de resistência, ela tem que ser consistente ao longo das fases do melhoramento, tá? Os nematóides são um problema que tira bastante produtividade do produtor, é de difícil identificação, então utilizar essas plantas resistentes é bastante importante. Sim, com certeza. Com certeza. Até para a gente conseguir identificar ali é difícil, precisa de microscópio, ainda assim é pequeno, não tem como fazer essa identificação a olho nu no campo por parte do produtor. O produtor, ele consegue identificar um nematóide de cisto, após a 5ª semana, após o plantio. Ele retirando as plantas, ele consegue ver o cisto nas raízes, porém não consegue identificar a raça que está presente na área. E quais que são as regiões que são mais suscetíveis aos nematóides? Nossa, os nematóides de cisto, o Mato Grosso é um grande problema, toda a região do Cerrado é grande problema, então toda ali a nossa macro 3, macro 4, a macro 5 já tem bastante problema com o nematóide de cisto, falando especificamente com ele, tá? E para a gente encerrar, Marcelo, uma lavoura que não tem uma planta resistente, não tem um controle, que tipo de danos isso pode causar? Como é que eles vão agir para tirar a produtividade dessas plantas? Os nematóides, eles vão se alimentar da planta, a planta ela vai ficar com um porte menor, pode ou não aparecer um amarelamento, ficar aquela reboleira. A produtividade ela é extremamente afetada porque o nematóide ele vai se alimentar das raízes. Então, ele se alimentando não tem um fluxo de água, não tem um fluxo de nutrientes. Então, isso vai atingir, consequentemente, a produtividade, que vai reduzir bastante. Essa a Marcela Viana, melhorista em fitossanidade, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que é o processo para se chegar a uma planta resistente a nematóides, a importância dessa resistência e mostrando um pouquinho do trabalho árduo realizado para realizar todas essas baterias de testes. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação para você. Continue ligado. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.